Neste vídeo você vai ouvir a narração do livro de Mateus como nunca antes, de um jeito simples, explicativo e totalmente fiel ao texto sagrado. Aqui você vai finalmente compreender a Bíblia e enxergar com mais clareza o perfeito plano de Deus. O Evangelho segundo Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus foi um dos 12 discípulos de Jesus. Antes de segui-lo, trabalhava como cobrador de impostos, alguém rejeitado pela sociedade. Mas depois que encontrou Jesus, sua vida mudou completamente e ele passou a registrar o que viu e ouviu. O objetivo do seu evangelho é mostrar que Jesus é o Messias prometido, aquele que os profetas anunciaram durante séculos. Por isso, Mateus começa o livro com algo que parece estranho para nós, uma genealogia. Não se preocupe, daqui a pouco vamos explicar o porquê dessa lista e o que ela revela sobre a fidelidade de Deus através das gerações. E não deixe que essa jornada pare neste vídeo. Inscreva-se no canal para continuar entendendo de forma clara e inspiradora as histórias da Bíblia. Agora, feche os olhos e abra o coração, porque vamos começar a nossa leitura do livro de Mateus. Capítulo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que havia sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e de seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois do exílio, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado o Messias. Perceba que Mateus não começa contando um milagre, mas mostrando uma linhagem. Cada nome representa uma promessa que atravessou séculos, mostrando que o Messias não veio do acaso, mas da fidelidade de Deus à sua aliança. De Abraão a Davi, e de Davi até o cativeiro e além dele, a história inteira se prepara para a chegada do Salvador. Uma coisa interessante para falar é que no Evangelho de Lucas, a genealogia segue uma ordem inversa, de Jesus até Adão. Enquanto Mateus mostra Jesus como o cumprimento das promessas feitas a Israel, Lucas o apresenta como o Salvador de toda a humanidade. Dois caminhos, uma mesma verdade. Deus se fez homem para todos. Agora voltando ao texto. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, 14 desde Davi até o exílio na Babilônia e 14 desde o exílio até o nascimento do Messias. O nascimento de Jesus Cristo aconteceu assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se casassem, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e não queria envergonhá-la em público, por isso decidiu desmanchar o compromisso em segredo. Enquanto José pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela terá um filho, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Note o poder desse nome. Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa o Senhor salva. O nome já anuncia sua missão, trazer salvação, não pela força humana,
mas pela presença divina. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Mas não teve relações com ela até que o menino nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Capítulo 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Naquele tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também. Então, ele reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, perguntando onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta. Perguntou a eles o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e depois os enviou para Belém com uma ordem disfarçada: vão e procurem com cuidado o menino. Quando o encontrarem, me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os visitantes seguiram viagem. No caminho, viram novamente a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou exatamente sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, ficaram cheios de alegria e gratidão. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Note o que esses presentes representam. O ouro simboliza a realeza. O incenso aponta para a adoração divina. E a mirra, usada em sepultamentos, anuncia o sacrifício que Jesus faria no futuro. Esses homens do Oriente talvez não compreendessem tudo, mas seus gestos profetizavam quem aquele menino realmente era: o Rei, o Deus e o Salvador. Em um sonho, Deus avisou aos visitantes que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, retornaram ao seu país por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando o menino para matá-lo. Então, José se levantou no meio da noite, pegou a criança e Maria e fugiu para o Egito. Eles permaneceram ali até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Veja como esse detalhe revela algo profundo. Assim como Moisés foi poupado da matança dos meninos no Egito, Jesus é preservado da fúria de Herodes. Mateus quer que entendamos que o Messias revive, em plenitude, a história do povo de Israel. Ele é o novo Êxodo, o filho que Deus chama do Egito para libertar a humanidade. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos visitantes, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e das redondezas com menos de 2 anos, baseando-se no tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias havia dito: ouviu-se um som em Ramá, o choro de uma mulher inconsolável. Era Raquel chorando pelos seus filhos, porque já não estavam vivos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho no Egito e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois aqueles que queriam matar o menino já morreram. José obedeceu. Pegou a criança e a mãe e voltou para Israel. Mas ao saber que Arquelau, filho de Herodes, governava a Judéia, teve medo de ir para lá. E, avisado em sonho, mudou-se para a região da Galiléia. Ali foi morar numa cidade chamada Nazaré. E assim se cumpriu o que os profetas haviam dito: o Messias será chamado de Nazareno. E veja como os evangelhos se harmonizam. Lucas também menciona Nazaré como a cidade onde Maria e José viviam, antes de tudo começar. Mateus mostra como, por direção divina, a família retorna para lá. 2 perspectivas que se unem para revelar o mesmo plano.
Nada no nascimento de Jesus foi acidental. Cada detalhe, cada cidade, cada sonho cumpria as profecias e traçava o caminho do Deus que se fez homem. Capítulo 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías havia escrito: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Aplanem as estradas para ele passar. João vestia roupas rústicas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro em volta da cintura. Sua comida era simples, gafanhotos e mel do mato. As pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e das regiões próximas ao Rio Jordão, iam até ele. Ali confessavam seus pecados e João os batizava nas águas do Jordão. Veja o que isso revela. O deserto, lugar de solidão e purificação, tornou-se o palco onde Deus começou a preparar corações para a chegada do Messias. O batismo de João não era ainda o batismo do Espírito, mas um sinal de arrependimento, uma decisão pública de recomeço. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados, disse com firmeza: Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do castigo que está por vir? Façam, pois, obras que mostrem o verdadeiro arrependimento. E não digam, Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo que destas pedras Deus pode fazer nascer descendentes de Abraão. E continuou: O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos bons será cortada e lançada no fogo. João então explicou: Eu batizo vocês com água para mostrar que se arrependeram. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá em sua mão, ele separará o trigo da palha. O trigo guardará em seu celeiro, mas a palha queimará no fogo que nunca se apaga. Perceba que aqui João fala de dois batismos, o da purificação e o da transformação. Ele sabia que Jesus não viria apenas lavar pecados, mas incendiar corações com a presença viva do Espírito. E esse fogo divino não destrói, ele purifica e ilumina. Agora veja o que acontece a seguir. Naqueles dias, Jesus veio da Galiléia até o Rio Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é o Senhor quem vem a mim? Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que cumpriremos tudo o que Deus quer. Então João concordou. Logo após ser batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Antes de continuar, observe este detalhe. Nos evangelhos de Lucas e Marcos, a mesma cena é descrita com intensidade. O céu se rasga, o Espírito desce visivelmente, e a voz de Deus confirma Jesus como seu Filho. Já em João 1, o próprio Batista testemunha: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Cada relato reforça o mesmo momento, mas com ângulos diferentes. Mateus mostra o cumprimento da justiça. Lucas, a manifestação pública. João, o testemunho profético. Tudo converge para o mesmo ponto. Deus revela o Filho ao mundo. Note a beleza deste momento. O Pai, o Filho e o Espírito se manifestam juntos. É como se o próprio céu testemunhasse o início do ministério de Jesus, confirmando que aquele homem humilde do Jordão era o Messias prometido. E assim, no silêncio do deserto, começou a nova história da salvação. Capítulo 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites ele não comeu nada, e ao final desse tempo teve fome. Foi então que o diabo se aproximou e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão.
Mas Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Perceba que aqui o inimigo tenta usar a necessidade física de Jesus para provocar dúvida espiritual. Mas Jesus vence a tentação com a verdade da palavra, mostrando que o sustento da alma é mais vital que o alimento do corpo. Note também, nos evangelhos de Marcos e Lucas, esse período de 40 dias é descrito como uma prova completa. O Espírito conduz Jesus, e durante todo o tempo ele é tentado, não apenas no final. É o reflexo do Êxodo, 40 anos de Israel sendo provado no deserto. E agora, o Filho de Deus vencendo onde o povo havia falhado. A tentação começa no mesmo cenário da fidelidade posta à prova. Agora veja o que acontece a seguir. Depois, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no ponto mais alto do templo. Disse então: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles o segurarão com as mãos, para que nem os seus pés sejam feridos nas pedras. Mas Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Note o que isso revela. Até o inimigo pode citar as Escrituras, mas distorcendo seu sentido. Jesus, porém, não discute. Ele responde com autoridade, lembrando que fé não é desafiar a Deus, mas confiar em sua vontade. Por fim, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a sua glória, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu com firmeza: Vá embora, Satanás, pois as Escrituras afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e cuidaram de Jesus. Antes de continuar, observe este detalhe. As 3 tentações representam 3 caminhos falsos: o prazer, o orgulho e o poder, que tentam desviar o ser humano do propósito de Deus. Mas Jesus mostra o verdadeiro caminho da vitória: a obediência e a comunhão com o Pai. E repare ainda, no Evangelho de João, após a última tentação, está escrito que o diabo se afastou até o momento oportuno. Isso nos lembra que a batalha espiritual não termina com um episódio. Ela acompanha toda a caminhada de fé. E cada vitória depende da palavra. Agora veja como a missão começa. Quando Jesus soube que João Batista havia sido preso, voltou para a região da Galileia. Não permaneceu em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, às margens do lago da Galileia, nas terras de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para cumprir o que o profeta Isaías havia dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do Jordão, Galileia, onde vivem os pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, e a luz brilhou sobre os que habitavam nas trevas da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Enquanto caminhava pela beira do lago da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando suas redes no mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os ensinarei a pescar gente. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com o pai, consertando as redes. Jesus os chamou e, no mesmo instante, deixaram o barco e o pai e seguiram o mestre. Perceba que o chamado de Jesus não vem com promessas de conforto, mas de propósito. Esses homens simples não sabiam o que os aguardava, mas algo na voz de Cristo foi suficiente para fazê-los deixarem tudo. Agora entenda este complemento. No Evangelho de João, esse chamado é descrito com mais detalhes. Ali, André é o primeiro a seguir Jesus, e é ele quem vai chamar seu irmão. Jesus o olha e lhe dá um novo nome. Você é Simão, mas será chamado Pedro. Enquanto Mateus resume o acontecimento, João nos mostra o olhar que transforma, o início da amizade divina que mudaria o mundo. Agora veja o que acontece a seguir.
Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando toda enfermidade e dor entre o povo. As notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e traziam a Jesus pessoas com doenças graves, possessas, paralíticas e aflitas, e ele as curava todas. Grandes multidões começaram a segui-lo. Eram pessoas da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, das terras além do Jordão, e assim começou a se espalhar a luz que o profeta havia anunciado, uma luz que não apenas curava corpos, mas despertava corações para o reino que estava chegando. Capítulo 5. Quando Jesus viu as multidões, subiu à encosta de um monte e sentou-se. Seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é deles. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão plenamente satisfeitos. Felizes os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, pois o reino do céu lhes pertence. E Jesus acrescentou: Felizes serão vocês quando forem insultados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim também perseguiram os profetas antes de vocês. Note o que isso revela. Jesus está inaugurando um novo modo de enxergar a felicidade, não baseada em conquistas externas, mas em um coração transformado pela presença de Deus. O Evangelho de Lucas apresenta um ensinamento muito semelhante, conhecido como o Sermão da Planície. Ali Jesus pronuncia bênçãos, mas também acrescenta advertências, os ais, dizendo: Ai de vocês, ricos, porque já têm sua consolação. Enquanto Mateus enfatiza o espírito interior do discípulo, Lucas mostra o contraste social entre os que confiam em Deus e os que confiam em si mesmos. E é importante que eu diga que essas diferenças não as tornam narrações diferentes, contraditórias. São dois olhares que se complementam. Cada um narra o discurso de Jesus na perspectiva que mais o tocou. Agora voltando à história. Jesus continuou: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como poderá ser restaurado? Não servirá para mais nada senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende na lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas sim num lugar alto para iluminar todos os que estão na casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei de Moisés ou os profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar-lhes pleno sentido. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou traço da lei deixará de ser cumprido. Aquele que desobedecer a um só mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será o menor no reino do céu. Mas quem obedecer e ensinar será considerado grande. Pois digo a vocês, se a justiça de vocês não for maior que a dos fariseus e mestres da lei, jamais entrarão no reino do céu. Veja o que isso significa. Jesus está endurecendo a lei, mas revelando seu verdadeiro propósito. Não é uma regra para controlar, mas um caminho para amar. A justiça que ele pede não nasce do medo da punição, mas da transformação interior. Agora veja o que ele ensina a seguir. Vocês ouviram o que foi dito: não mate. Mas eu digo, qualquer um que se irar contra seu irmão já está sujeito a julgamento. Quem disser, você não vale nada, será levado ao tribunal. E quem chamá-lo de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno.
Portanto, se você estiver diante do altar para oferecer sua oferta e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali e vá reconciliar-se primeiro com ele. Depois, volte e apresente sua oferta a Deus. Se alguém processar você, entre em acordo enquanto há tempo, para não ser entregue ao juiz e lançado na prisão. E eu afirmo, você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram, não cometa adultério. Mas eu digo, quem olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério no coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado inteiro no inferno. E se a sua mão direita o levar ao pecado, corte-a e jogue-a fora. Também foi dito, quem se divorciar deve entregar um documento de separação. Mas eu digo, quem se divorciar, exceto em caso de infidelidade, faz com que sua esposa se torne adúltera, e quem se casa com ela também comete adultério. Vocês ouviram que foi dito, cumpra seus juramentos feitos ao Senhor. Mas eu digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jurem sequer pela própria cabeça, pois vocês não podem tornar um fio de cabelo branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não seja não. Tudo o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não retribuam o mal com o mal. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém quiser processá-lo para tomar sua túnica, entregue também um manto. Se um soldado obrigá-lo a carregar uma carga por 1 quilômetro, leve-a por 2. Dê a quem lhe pede, e não recuse a quem quer pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que sejam filhos do Pai que está no céu. Pois ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e envia chuva para justos e injustos. Se vocês amam apenas os que os amam, que recompensa terão? Até os cobradores de impostos fazem isso. E se vocês cumprimentam apenas seus amigos, o que fazem de diferente? Até os pagãos fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Veja o que esse ensinamento revela. Jesus está mostrando que a verdadeira santidade não é a ausência de erro, mas plenitude de amor. Ele chama cada discípulo a viver a justiça de Deus, não apenas nas ações, mas nas intenções, para que o mundo veja na vida dos seus seguidores o reflexo do próprio coração de Deus. Capítulo 6. Agora Jesus começa a falar sobre a importância da intenção do nosso coração, dizendo: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, para serem vistos pelos outros. Se agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguém, faça de modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo saiba. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Perceba que aqui, Jesus não está condenando o ato de ajudar, mas o desejo de ser visto. Ele mostra que o valor da fé está no silêncio da intenção, onde só Deus é testemunha. E agora vem uma das partes mais conhecidas da Bíblia, quando Jesus ensina o Pai Nosso. Ele disse: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto,
feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas orações, não fiquem repetindo o que já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa das muitas palavras. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe do que precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que os ofenderem, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não façam uma cara triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar que estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando, e sim o seu Pai que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Veja o que isso revela. Em todos esses exemplos, dar, orar e jejuar, Jesus repete a mesma frase: o Pai que vê em segredo. Ele está revelando o coração de um Deus que não busca aparências, mas sinceridade. Um Pai que observa o invisível e recompensa o que é verdadeiro. E Jesus segue dizendo: não ajuntem riquezas na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você se tornar escuridão, como será terrível essa escuridão? Aqui, olhos bons não falam apenas da visão física, mas de um olhar generoso e focado em Deus. E olhos maus indicam cobiça e egoísmo. Perceba como Jesus mostra que a forma como enxergamos o valor das coisas ilumina ou escurece todo o interior. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo. Vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Por isso eu digo, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, a vida não é mais do que a comida e o corpo não é mais do que as roupas? Vejam os passarinhos do céu. Não semeiam, não colhem, nem guardam em depósitos. E o Pai de vocês, que está no céu, os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que eles? E qual de vocês pode prolongar a própria vida por mais que se preocupe? E por que se preocupam com roupas? Observem como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Eu afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não fará muito mais por vocês, gente de pouca fé? Portanto, não se preocupem, perguntando onde vamos conseguir comida, onde vamos conseguir bebida, onde vamos conseguir roupas, pois são os pagãos que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Ponham em primeiro lugar o reino de Deus e o que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu próprio mal. E veja o que isso significa. Jesus não está ensinando desprezo pela responsabilidade, mas libertação da ansiedade. Ele nos convida a viver um dia de cada vez,
confiando que o Pai que vê em segredo também cuida em silêncio. Capítulo 7. Jesus segue dizendo: Não julguem os outros para que vocês também não sejam julgados por Deus. Pois, do mesmo modo que julgarem, serão julgados, e a medida que usarem para medir será usada também para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe a trave que está no seu próprio olho? Como pode dizer, deixe-me tirar o cisco do seu olho se há uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então verá com clareza para tirar o cisco do olho do seu irmão. Perceba que ele não proíbe a correção fraterna, mas condena o julgamento hipócrita. A verdadeira justiça começa quando olhamos primeiro para dentro de nós. E ele segue dizendo: Não deem aos cachorros o que é sagrado, nem joguem suas pérolas aos porcos, pois eles as pisarão e, voltando-se, os atacarão. Peçam e lhes será dado, procurem e acharão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Por acaso algum de vocês que é pai daria uma pedra ao filho que pede pão? Ou lhe daria uma cobra quando ele pede um peixe? Se vocês, mesmo sendo imperfeitos, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas aos que pedirem a Ele. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso resume toda a lei e os profetas. Essa frase, conhecida como a regra de ouro, é o ponto de união entre toda a lei e o amor. Enquanto o mundo antigo ensinava, não faça aos outros o que não quer que façam a você, Jesus vai além, ele nos chama à iniciativa do bem. E depois ele diz: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e fácil é o caminho que leva à perdição, e muitos andam por ele. Mas estreita é a porta e difícil é o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Perceba o que Jesus está ensinando. A porta estreita representa o caminho que quase ninguém quer seguir. É o caminho da renúncia, da verdade e da fidelidade, aquele que exige firmeza quando o mundo oferece atalhos. As pessoas preferem a porta larga porque ela parece mais simples, mais confortável, mais rápida. É o caminho das facilidades, onde tudo é permitido e nada é questionado. O problema é que ninguém se preocupa com o que há do outro lado. A porta larga promete liberdade, mas termina em vazio. A estreita, embora pareça difícil, conduz à vida, à paz, ao propósito e à comunhão com Deus. É o caminho dos poucos que decidem não viver pelo que é fácil, mas pelo que é eterno. E Jesus segue dizendo: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelos frutos. Ninguém colhe uvas de espinheiros, nem figos de plantas cheias de espinhos. Toda árvore boa dá frutos bons, e toda árvore má dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente: Eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja como isso é profundo. Jesus não está rejeitando as obras, mas mostrando que o relacionamento com Ele é mais importante que qualquer feito. Não basta falar de Deus, é preciso viver com Deus. Agora veja como ele encerra o sermão. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes,
e os ventos sopraram com força contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Note o que isso representa. A casa é a vida, a rocha é a obediência, e a tempestade é a prova. Todos enfrentam o vento, mas só permanece de pé quem tem alicerces firmados na vontade de Deus. Mateus relata que quando Jesus terminou de falar, as multidões ficaram admiradas com seu ensino. Ele não falava como os mestres da lei, mas com a autoridade de quem vive o que diz, a autoridade do próprio Filho de Deus. E assim, termina o Sermão da Montanha. Um convite para construir não sobre emoções, mas sobre convicções. Não sobre palavras, mas sobre prática. Não sobre areia, mas sobre a rocha eterna, o próprio Cristo. Capítulo 8. Jesus desceu do monte e grandes multidões o seguiram. Então um homem com lepra se aproximou, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e respondeu: Sim, eu quero. Fique curado. E no mesmo instante, o homem ficou completamente limpo da lepra. Então Jesus disse: Escute, não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote. Ofereça o sacrifício que Moisés ordenou como prova para todos de que você está curado. Antes de continuar, deixa eu te explicar uma coisa. Tocar um leproso era impensável na cultura judaica. Significava tornar-se impuro. Mas Jesus inverte a lógica. A pureza dele é que transforma o impuro. O toque do Salvador não contamina, restaura. Esse mesmo milagre é descrito nos livros de Marcos e Lucas, onde os evangelistas destacam que Jesus se encheu de compaixão antes de tocar o homem. Lucas, médico, acrescenta que o homem estava coberto de lepra, revelando a gravidade da enfermidade e o alcance total da cura. Agora, voltando à história. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi ao seu encontro pedindo ajuda. Senhor, o meu empregado está de cama, paralisado e sofrendo terrivelmente. Jesus respondeu: Eu vou lá curá-lo. Mas o oficial disse: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu empregado ficará curado. Porque eu também estou sob autoridade e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. E digo a um servo, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Afirmo a vocês, nunca vi fé igual, nem mesmo em Israel. E digo mais, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas aqueles que deveriam estar no reino serão lançados para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vá, será feito conforme você creu. E naquele mesmo momento, o empregado do oficial ficou curado. Perceba que essa fé é notável. O oficial romano, estrangeiro e pagão, reconhece a autoridade de Jesus sem precisar vê-lo agir. Ele entende que o poder de Cristo está na palavra, não no ritual. Agora veja o que Mateus narra que acontece a seguir. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Ele tocou na mão dela e a febre desapareceu. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitas pessoas dominadas por demônios, e com uma só palavra, ele expulsava os espíritos maus e curava todos os doentes. Assim que se cumpriu o que o profeta Isaías havia dito: Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Note como Mateus interpreta esse momento. Para ele, cada milagre de Jesus é mais que um ato de poder, é o cumprimento das Escrituras. E quando Jesus viu a multidão ao seu redor, mandou os discípulos atravessarem o lago para o outro lado. Um mestre da lei se aproximou e disse: Mestre, estou pronto a segui-lo para qualquer lugar aonde o Senhor for.
Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro voltar e sepultar meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Antes de continuar, preciso explicar uma coisa. Na cultura judaica da época, a expressão sepultar meu pai não significava que o pai havia acabado de morrer. Era uma forma de dizer: deixe-me cuidar do meu pai até que ele morra e só então o seguirei. Ou seja, aquele homem queria adiar o chamado de Jesus até um momento mais conveniente. Mas o convite de Cristo é urgente. Ele mostra que o reino de Deus não pode esperar pelas circunstâncias ideais. Deixe que os mortos sepultem seus mortos significa: deixe que os que estão espiritualmente mortos se ocupem das coisas passageiras. Você, porém, foi chamado para a vida, e essa vida começa agora. Agora, voltando na narrativa. Jesus entrou num barco e os seus discípulos o acompanharam. De repente, uma grande tempestade se levantou no lago, e as ondas cobriam o barco. Enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos, tomados pelo medo, foram acordá-lo, gritando: Senhor, socorro, nós vamos morrer. Jesus respondeu: Por que vocês estão com tanto medo? Como é pequena a fé que têm? Então ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse mesmo episódio é descrito em Marcos e Lucas, com um detalhe impressionante. Em Marcos, Jesus ordena ao vento dizendo: Cale-se, acalme-se. E o mar obedece imediatamente. Lucas enfatiza a pergunta final dos discípulos: Quem é este? Uma pergunta que atravessa todos os evangelhos e ecoa até hoje. Agora veja o que acontece ao chegar do outro lado. Quando Jesus chegou à região de Gadara, 2 homens possuídos por demônios vieram ao seu encontro saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém se atrevia a passar por ali. Eles gritaram: Filho de Deus, o que o Senhor quer conosco? Veio aqui para nos castigar antes do tempo? Perto dali havia uma grande manada de porcos pastando. Os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos para os porcos. Pois vão, disse Jesus. E os demônios saíram dos homens, entraram nos porcos, e toda a manada se atirou morro abaixo, caindo no lago e morrendo afogado. Os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que havia acontecido com os endemoniados. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, mas, em vez de recebê-lo, pediram com insistência que fosse embora daquela região. E assim, termina mais um dia no ministério de Jesus. Um dia em que ele mostrou seu poder sobre a enfermidade, sobre o vento e até sobre os espíritos do mal, revelando que nada está fora do seu alcance e que onde ele chega, o impossível deixa de existir. Capítulo 9. Jesus entrou num barco, atravessou o lago e voltou para sua cidade. Algumas pessoas trouxeram até ele um homem paralítico, deitado numa cama. Vendo que eles tinham fé, Jesus disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns mestres da lei pensaram em seus corações: Este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus, conhecendo o que pensavam, disse: Por que vocês estão alimentando esses pensamentos? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Pois para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, e voltando-se para o paralítico, completou: Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, o povo ficou maravilhado e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O que acontece aqui é simples de entender. Quando Jesus diz que os pecados do paralítico estão perdoados, os mestres da lei se incomodam, porque para eles, apenas Deus poderia fazer isso. Então Jesus realiza a cura física por um motivo específico: mostrar
com algo visível, que ele também tem autoridade sobre o que é invisível. A cura não é apenas um ato de compaixão, mas uma confirmação pública. Se Jesus pode fazer um paralítico se levantar na frente de todos, então suas palavras sobre perdão também são verdadeiras. Essa cena aparece em Marcos e Lucas, e lá o paralítico é descido pelo telhado. Marcos e Lucas destacam a ousadia dos amigos, mostrando que a fé verdadeira não mede esforços. Mateus, porém, foca na essência, o poder de perdoar, algo que até os líderes religiosos sabiam ser atributo exclusivo de Deus. Agora, voltando à história. Enquanto caminhava, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado no local onde se cobravam as taxas, e disse: "Venha comigo." Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Mateus. Muitos cobradores de impostos e pessoas consideradas de má fama se sentaram à mesa com ele e com os discípulos. Os fariseus, ao verem isso, perguntaram: "Por que o mestre de vocês come com pecadores e cobradores de impostos?" Jesus ouviu e respondeu: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Veja como esse gesto revela algo profundo. Jesus não veio apenas para os que parecem dignos, mas para os que mais precisam da graça. Ele transforma mesas de julgamento em mesas de reconciliação. Vamos seguir. Depois Mateus escreve que os discípulos de João Batista perguntaram: "Por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não?" Jesus respondeu: "Os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? É claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém remenda a roupa velha com pano novo, nem coloca vinho novo em odres velhos. O vinho novo deve ser guardado em odres novos, para que ambos sejam preservados." E enquanto falava, um chefe religioso se aproximou, ajoelhou-se e disse: "A minha filha acabou de morrer, mas se o Senhor for e colocar as mãos sobre ela, ela viverá." Jesus levantou-se e foi com ele, acompanhado pelos discípulos. No caminho, uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos se aproximou por trás e tocou na barra da capa de Jesus. Ela pensava: "Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada." Jesus se virou, viu a mulher e disse: "Coragem, minha filha, a sua fé a curou." E no mesmo instante ela ficou curada. Enquanto todos viam uma mulher impura, Jesus via uma filha. Ele não apenas estanca o sangue, mas restaura a dignidade. No livro de Lucas, ele ainda acrescenta essa cena a um comentário bastante interessante. Ele acrescenta que, ao chamar a mulher de filha, Jesus devolve a ela não só a saúde, mas a identidade. E ao chegar na casa do chefe religioso, Jesus viu os músicos e a multidão em agitação e disse: "Saiam todos, a menina não está morta, mas dorme." E zombaram dele. Depois que a multidão saiu, Jesus entrou, pegou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia se espalhou por toda aquela região. É interessante citar que Marcos e Lucas também descrevem essa cena, mas de uma forma mais íntima. Jesus tomando a mão da menina e dizendo "Talita cumi", expressão aramaica que significa "menina, levante-se." A vida obedece à voz do Criador. Saindo dali, 2 cegos o seguiram, gritando: "Filho de Davi, tenha piedade de nós." Quando Jesus entrou em casa, eles se aproximaram e ele perguntou: "Vocês creem que eu posso curá-los?" Eles responderam: "Sim, Senhor, cremos." Então Jesus tocou nos olhos deles e disse: "Que seja feito conforme a fé que vocês têm." E seus olhos se abriram. Mas Jesus advertiu severamente: "Não contem isso a ninguém." Mesmo assim, eles espalharam a notícia por toda aquela região.
Pouco depois, trouxeram-lhe um homem mudo, dominado por um demônio. Assim que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e disseram: "Nunca vimos nada igual em Israel." Mas os fariseus murmuravam: "É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios." Apesar disso, Jesus continuava percorrendo todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando toda espécie de enfermidade e dor. Ao ver as multidões, Jesus sentiu profunda compaixão, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que envie mais trabalhadores para a colheita." E assim termina este capítulo, com Jesus curando, ensinando e chamando. Ele não apenas vê as multidões, ele sente por elas. Cada milagre, cada gesto, cada palavra mostra o coração do Filho de Deus que veio para restaurar o corpo, libertar a alma e preparar o coração para a grande colheita do reino. E antes de encerrar, quero te fazer um convite. Quando terminar este vídeo, assista a parte 2 do Evangelho de Mateus, onde continuamos a narrativa e aprofundamos os acontecimentos que antecedem o nascimento de Jesus. Se esta narração te ajudou a entender melhor o texto bíblico, inscreva-se no canal e acompanhe a sequência completa deste livro. Deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com alguém que está começando a estudar a Bíblia. E me diga nos comentários, qual parte deste capítulo mais chamou a sua atenção? A sua resposta pode inspirar os próximos episódios. Que a fidelidade de Deus através das gerações fortaleça a sua fé. Que a chegada do Messias renove a sua esperança. E que a palavra continue guiando você dia após dia.